Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais profundos e sinceramente mais mal interpretados da filosofia oriental, a vacuidade, ou shunyata, como se diz em sânscrito, na visão do brilhante filósofo Nagarjuna. É uma daquelas ideias que vira a nossa percepção da realidade de cabeça para baixo. Pois é. Essa pergunta aí na tela é onde tudo começa. A ideia de que nada, nem os objetos, nem nós mesmos, têm uma essência fixa, sabe? Uma identidade própria, independente. É uma ideia radical. E é exatamente isso que a gente vai investigar. O que significa, de verdade, dizer que a natureza de tudo é o vazio. E para começar essa jornada sem se perder, essa analogia do Buda é a bússola perfeita. Os ensinamentos, e isso inclui o próprio conceito de vacuidade, não são verdades absolutas para a gente se agarrar. São como esse dedo apontando para a lua. São ferramentas, são guias para nos ajudar a enxergar a realidade, mas não são a realidade em si. Então, de onde que vem uma ideia tão fora da caixa? Para entender o que é vacuidade, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo e conhecer o homem que conseguiu articular isso de um jeito tão genial. E aqui está ele, a figura central do nosso papo, Nagarjuna. É super importante entender que ele não inventou a vacuidade do zero. O brilhantismo dele foi pegar os ensinamentos que já existiam séculos depois do Buda e dar uma ordem, uma clareza, uma profundidade que, mudou o jogo. O Nagarjuna aparece num momento histórico chave. Séculos depois da morte do Buda, os ensinamentos que eram orais começaram a virar uma espécie de telefone sem fio, sabe? Várias interpretações diferentes surgindo. O trabalho dele foi essencial para organizar toda essa confusão de ideias e consolidar o que ele via como o coração do pensamento budista. E foi aí que ele fundou a escola que ficou conhecida como Caminho do Meio. Ok, vamos encarar o primeiro grande erro, a primeira casca de banana onde quase todo mundo escorrega. Quando se ouve a palavra vacuidade, a reação mais comum é pensar em nada, um vazio total, a ideia de que nada existe. Vamos ver por que essa interpretação, ou niilismo, é um erro gigante. E essa lógica por trás da armadilha até parece fazer sentido, né? Se as coisas não têm uma essência fixa, se elas não são algo de forma permanente, então elas não são nada? O mundo seria só uma ilusão e nada importaria? Mas é exatamente contra essa conclusão que Nagarjuna vai lutar com todas as forças. A solução do Nagarjuna para esse dilema é simplesmente genial. A doutrina das duas verdades. Ele não nega o nosso mundo. A cadeira em que alguém pode estar sentado agora é real. Ela sustenta o corpo. Isso é o que ele chama de verdade convencional. É a nossa realidade prática do dia a dia. Mas, se a gente for investigar bem a fundo, no nível da verdade última, essa mesma cadeira não tem uma essência independente. Ela depende da madeira, do marceneiro, do design. Ela é vazia de uma cadeiridade própria. Uma verdade não anula a outra. Elas só operam em níveis diferentes de análise. Certo? Então, se vacuidade não significa nada, será que significa tudo? Tipo, uma substância primordial, uma energia cósmica da qual tudo é feito? Bom, essa é a segunda grande armadilha. E para Nagarjuna, ela é tão perigosa quanto a primeira. Essa é a armadilha do substancialismo. É a nossa mente fazendo o que ela faz de melhor, tentando desesperadamente achar alguma coisa fixa para se agarrar. Aí ela pega o conceito de vazio e transforma ele num novo absoluto, uma super coisa por trás de tudo. Mas isso é só trocar uma prisão por outra, substituir uma ideia fixa por outra ideia fixa. Exatamente o que o Nagarjuna diz pra gente não fazer. A força dessa frase do Nagarjuna é de arrepiar. Para ele, quem transforma a vacuidade numa visão em mais uma teoria filosófica para defender é incurável. Porque essa pessoa está fazendo o oposto do que o ensinamento propõe. Está se apegando ao dedo e não olhando para a lua. Vacuidade não é um novo sistema para acreditar. É uma ferramenta para desmontar todos os sistemas. Então tá, se a realidade não é nem uma existência sólida e fixa e nem um nada absoluto, onde é que a gente fica? É aqui que a gente chega no coração da filosofia do Nagarjuna, a sua solução elegante e profunda, o tal do caminho do meio. O motor por trás do caminho do meio é este conceito poderoso, a co-originação dependente. A ideia é que nada, absolutamente nada, existe por si só. Tudo surge e só existe em relação a outras coisas. É como uma teia de aranha cósmica e infinita, onde cada fio só existe por causa da sua conexão com todos os outros fios.
É uma visão de mundo radicalmente relacional. Vamos usar o exemplo de uma nota de dinheiro para isso ficar super claro. Primeiro, a dependência causal. A nota não apareceu do nada. Ela depende da celulose da árvore, da tinta, da máquina que imprimiu, da economia, um monte de causas. Depois, a dependência parte todo. A nota depende das fibras de papel, mas as fibras só são parte de uma nota porque estão juntas, formando todo. E por último, e talvez o mais maluco, a dependência convencional. Esse pedaço de papel só tem valor porque a gente, como sociedade, combinou que tem. Tira qualquer um desses pilares e a essência da nota de dinheiro simplesmente desaparece. E aqui que o caminho se abre. O Nagarjuna nos mostra dois precipícios filosóficos para a gente evitar. De um lado, o abismo do niilismo, que nega a nossa realidade e leva ao desespero. Do outro, o abismo do substancialismo, que insiste numa realidade fixa e eterna, levando ao dogmatismo. E o caminho do meio é a trilha segura que passa bem no meio desses dois extremos. Ele nos diz que a realidade não é uma estátua de pedra, e também não é fumaça. Ela é como um rio. É um processo, uma dança de interconexões, um fluxo constante. As coisas existem sim, mas de um jeito dinâmico, relacional e impermanente. E agora, o golpe final, o verdadeiro checkmate filosófico do Nagarjuna. Se tudo surge de forma dependente, então o próprio conceito de vacuidade também surge de forma dependente. Ele não tem uma essência própria. Ou seja, a vacuidade em si é vazia. Essa é a proteção final, o que impede que a gente transforme a ferramenta num novo ídolo, garantindo que o dedo nunca jamais se torne a lua. Ok. Tudo isso pode parecer uma viagem filosófica muito abstrata, certo? Mas para o Nagarjuna e para toda a tradição budista, o objetivo aqui é profundamente prático, é transformador. Não é um exercício intelectual para ficar bonito, mas sim uma ferramenta para a libertação. Pensa bem, por que sofremos? Segundo essa visão, a raiz do nosso sofrimento, ou dukkha, vem do nosso apego. Apego a ideias de um eu que nunca muda, de um mundo estável, de conceitos que a gente acha que são para sempre. E quando a realidade, que por natureza é fluida, bate de frente com as nossas crenças rígidas, aí surge o sofrimento. E essa analogia da jangada fecha a ideia com chave de ouro. Entender a vacuidade não é para acumular conhecimento na cabeça. É usar essa compreensão como uma jangada, para nos ajudar a atravessar o rio do sofrimento causado pelo apego. Uma vez que a gente chega do outro lado, a gente larga a jangada. Ela já cumpriu o seu propósito. E a gente termina com essa questão para levar e refletir. Se ninguém está preso a uma identidade fixa, a um passado que não muda, ou a um futuro já escrito, quais são as possibilidades que se abrem? A vacuidade, longe de ser um conceito que anula tudo, talvez seja, na verdade, a maior abertura possível para a liberdade e para a transformação. Agradeço a companhia nesta análise.